O campo de batalha do Nirvana era um lugar criado por dois Worldviews, a terra mais estável dentro do plano astral. No entanto, um terremoto aterrorizante de repente a abalou em sua totalidade. O espaço tremeu, espessas e complicadas cadeias de leis se revelando quando começaram a desmoronar. Os grilhões que poderiam confinar Breaking Downs quebraram de repente, já que a terra que era mais firme que a Liga Mágica quebrou. Era como se o fim do mundo estivesse próximo. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? As mudanças de Archak imediatamente alarmaram várias existências. Se fossem deuses maiores ou magos de grau 8, todos ignoravam os ferimentos de seus subordinados e corriam para o epicentro. Um forte sentimento de desconforto estava se espalhando em seus corações. O campo de batalha do Nirvana, a interseção do Galegorge, da Dark Age e da Battle Rios, estava tremendo, explosões violentas balançavam as terras enquanto colunas de fogo voavam para o céu. O calor poderia reduzir qualquer coisa ao nada, deixando um enorme poço escuro que levava ao centro do campo de batalha. Leis do espaço-tempo, resmungou o Lorde das Trevas, empolgado, alguém entrou na briga entre as vontades mundiais. Quem é esse? Os magos e deuses se entreolharam, imediatamente colocando suspeitas em Leylin e Jergal. A maior parte do denso nevoeiro do pecado original de Leylin dissipou-se neste terremoto e, dada a ausência dos membros mais fortes de cada lado, bastou explicar várias questões. As leis do espaço e do tempo. Eternidade. Vamos! Os magos não hesitaram nem um pouco enquanto se dirigiam para o campo de batalha do Nirvana. Em vez disso, foram os deuses que hesitaram, seguindo Sylvanus e os 4 deuses elementares até o poço profundo. Leylin! Leylin! A primeira coisa que todos ouviram quando entraram no campo de batalha do Nirvana foi uma voz cheia de ressentimento e falta de vontade. Tudo o que conseguiram para o mar foi o Nigatmar Hydra rugindo, cheio de uma indiferença, apesar das escamas de seu corpo estarem espalhadas e algumas de suas cabeças feridas. Leylin estava empunhando uma espada longa com as 2 mãos na sombra da Hydra, perfurando o volume de morte de Jergal para decapitá-lo diretamente. Um forte poder devorador explodiu quando o Deus da Morte se transformou em líquido negro, sendo avidamente absorvido por 7 pecados. Absorvendo as leis primordiais da morte, a Hydra rapidamente se curou de seus ferimentos, tornando-se cada vez mais poderosa. Um corpo inesgotável, o corpo inesgotável final. Ninguém abaixo do nível 9 pode lutar com o Senhor do Pecado original. Sylvano e o Lorde das Trevas gritaram involuntariamente. Todo mundo está aqui. Isso é ótimo. Como é que os seres da lei podem perder a passagem da história? Leylin olhou em volta com satisfação. Senhor dos pecados originais, o que exatamente você está planejando? O Lorde das Trevas perguntou, um leve sentimento de excitação em seu coração. Leylin voltou, liberando o poder do pecado original misturado com as leis da morte de Jergal. 7 pecados roncaram quando atingiu a barreira onde os 2 Worldviews estavam lutando, e começou a rachar. Obviamente, é buscar a eternidade e a verdade. Uma aura aterrorizante explodiu quando Leylin disparou com um golpe final. Tendo sido atingido várias vezes enquanto Leylin guiava os ataques de Jergal em sua batalha, a barreira finalmente explodiu com um enorme estrondo. Isso fez com que as 2 poderosas testemunhas do mundo descessem sobre elas, cheias de ira ardente. O Overgod e o Magus Will gastaram muito da energia um do outro, mas ainda não estavam muito fracos. Era muito fácil para eles suprimir um grupo de 8S de classificação de pico. Overgod. Sylvanus e um grupo de deuses imediatamente se ajoelharam. Might Magus Will. O suor frio escorria da testa do Lorde das Trevas enquanto ele se curvava ao lado dos outros magos. Apenas Leylin estava de pé nessa atmosfera, olhando para o glamour dos 2 Views em Wold. De fato, apenas vontades com tanto poder podem satisfazer minhas exigências e me permitir avançar. Leylin deu uma gargalhada maníaca, sua hidra do pesadelo crescendo em tamanho à medida que o poder do pecado original era propagado. Uma fúria violenta emanava das 2 vontades, como dragões gigantes que haviam sido desafiados por formigas. Um selo do espaço-tempo foi formado mais uma vez. O Magus Wold olhou para Leylin,
prestes a mobilizar a lei do tempo para exterminar completamente essa formiga que ousou resistir. O tempo chegou. No entanto, Leyline revelou um sorriso estranho naquele momento. Um tempo atrás, no 7º nível subterrâneo do mundo dos magos. A Id Leyline Ship Clone estava presente aqui, cercando o Mother Core ao lado de Char, a Cobra Viúva, e uma série de Lords of Calamity. Você sabe do que precisamos, entregue-o. O clone Ship aí destacou-se, olhando para a gravemente ferida Mãe Núcleo. Eu já o ajudei a obter os poderes de Xiaotia. Viva através disso, e você será capaz de se intrometer no próximo reino. Agora que não devemos um ao outro, você vai desistir da sua vontade ou você quer cair? Mãe Núcleo havia sido gravemente ferida na batalha com Xiaotia, e todas as outras existências tinham corrido para o subterrâneo. Não havia ninguém para salvá-la. Suas ações me fazem lamentar. Uma luz verde voou para as mãos de Leyline. Quando confrontado com a sobrevivência e a morte, ela decididamente escolheu o primeiro. Ótimo, vamos começar. Char saiu de lazer de trás de Leyline, enviando uma semente de ouro para as mãos de Leyline. Foi por isso que ela não apareceu em Galé Gorge. Quando a luz verde e a semente de ouro entraram em contato, ocorreu uma mudança aterradora. A semente cresceu instantaneamente, crescendo em ramos tenros e folhas verdes e macias à medida que se tornava uma grande árvore grandiosa. Projeto Árvore da Vida, ative! O clone riu alto, uma miríade de fios pendurados na imensa Árvore da Vida começando a se espalhar por todo o mundo dos magos. A Árvore da Vida absorveu os nutrientes do mundo dos magos, fortalecendo e crescendo. A mãe ferida Core só podia suspirar tristemente na cena, deixando o alcance do mundo dos magos. Leyline estava ponderando uma questão desde o seu retorno do mundo das sombras, e isso era como lidar com vontade mundial. O Overgod e o Magus Will definitivamente se tornariam um obstáculo em seu caminho para o 9º lugar, algo que ele não conseguiu superar. Leyline não conseguirá pensar em uma maneira de lidar com essas poderosas existências até que as ações de Char o inspirassem. Embora os dois views do mundo fossem poderosos, eles ainda eram os mesmos do mundo da vontade e do mundo das sombras. Existiam existências compostas da consciência e pensamentos do mundo inteiro. O projeto da Árvore da Vida poderia, assim, ser usado da mesma maneira. Com algumas análises e modificações, o AI Chip refinou a Árvore da Vida. Já era uma enorme árvore de luz que ocupava todo o mundo dos magos, e além da Mãe Núcleo e sua família, que fora deslocada de antemão, nada foi poupado. Tendo sido nativo do mundo dos magos, Leyline há muito havia iniciado as mutações implantado no subconsciente do mundo dos magos. Ele era ainda mais minucioso que Char. A coisa mais difícil de completar a Árvore da Vida é existências como Mother Core, o clone resmungou, mas eu só preciso de 50% da autoridade para influenciar a vontade mundial. Mesmo que eu não ocupe a totalidade do Underground, a porção de Mother Core compensa a diferença. Pico de rank e 8 existências formaram uma porção significativa da vontade mundial. Essa era a razão pela qual Leyline tinha sido tão legal com Mother Core durante todo esse tempo, reforçando-a quando estava em apuros. Ele pretendia ter sucesso de uma só vez. Com seus métodos, ele já havia conseguido controlar mais de 90% do mundo dos magos. Começou! O caos dentro do campo de batalha do Nirvana havia sido transmitido naquele momento. O clone entrou na Árvore da Vida. Asterisco Bang. Asterisco a brilhante Árvore da Vida abriu sua coroa, espalhando-se pelo mundo dos deuses também. E começou a se espalhar por todo o mundo de Deus. Numerosas luzes finas, semelhantes aos salgueiros, desciam dos céus do plano material principal. Cada criatura viva, as montanhas, os rios, a consciência da própria terra. Tudo foi despojado, sendo assimilado em Leyline. O mesmo aconteceu com Bator, o abismo e os planos celestes. Além de alguns dos subordinados de Leyline dentro de seu reino divino, ninguém foi poupado. De fato, Leyline havia completado o projeto Árvore da Vida no mundo dos magos, tendo encarregado Char de se preparar para isso um pouco antes. Com o Overgod forçando mutações no plano material principal para adaptá-lo à escuridão, Leyline teve a oportunidade de agir também, iniciando o Projeto X. Além disso,
Leilin acabará de engolir o deus mais poderoso de todos, Jergal. Com os fragmentos de algumas outras forças divinas, ele também detinha mais de 80% da autoridade. Uma onipresente árvore da vida reverentemente desceu sobre o mundo fundido em forma de altere, liberando uma bela luz no plano astral. Caixa! Caixa! Os deuses e magos olhavam em choque dentro do campo de batalha do Nirvana, como o original a intenção final de matar do mundo Vios parou como máquinas sem petróleo. Numerosas raízes da árvore da vida lentamente envolveram os dois, irradiando uma luz grandiosa enquanto assumia o controle deles. Eu ainda preciso dos fragmentos da vontade dos seres vivos da lei para controlar completamente as vontades mundiais. Os olhos de Leilin varreram os deuses um por um, e eles começaram a fugir assustados. Bloqueio espacial, ele sorriu indiferente, manipulando o Overgod para agir. O espaço congelado cortou as esperanças dos deuses, mesmo retirando e enjaulando uma figura verde. Overgod. Por quê? Perguntou Sylvanus, com os olhos marejados. Infelizmente, suas chamadas não tiveram efeito sobre o Old Will quando a espada de Leilin penetrou em sua cabeça. Uma pequena luz voou, aumentando o controle de Leilin sobre o Overgod. O rugido do mundo Will varreu todos os deuses restantes. E você? Leilin olhou para o nativo de magia para o mundo dos magos. Você vai entregar o controle voluntariamente, ou você preferiria que eu levasse à força? 7 pecados estavam pingando sangue. Os magos entenderam bem a situação, imediatamente entregando a parte da vontade e aumentando o controle de Leilin mais uma vez. Mais de 99,99% de controle. O olhar de Leilin cintilou, fusíveis juntos. As duas enormes vios do mundo começaram lentamente a se fundir dentro da árvore da vida, como se estivessem trocando leis. O Overgod tinha suas leis do espaço, enquanto a Magus Will parecia flutuar no tempo. Com o meu caminho como líder, guiado pelo poder do espaço-tempo. A Nigatmar e Hydra e o caminho do pecado original apareceram atrás de Leilin, fundindo-se com a Tree of Life. Ele está avançando. Ele está avançando para o nível 9. Lágrimas apareceram nos rostos do Lorde das Trevas e dos outros reis magos. Eles queriam se ajoelhar, mas o espaço congelado impediu de se mover. Eles apenas assistiram ao nascimento de um Rank 9, como se estivessem em peregrinação. O requisito mais importante para se avançar para a classificação 9 era que o caminho deles sustentava as leis do espaço e do tempo. Com o pico da força do pesadelo, Leilin cumpriu completamente essa exigência. As próprias leis? Eles viriam do mundo dos deuses e do mundo dos magos. A primeira coisa que ele adquiriu foi a lei do espaço do Overgod. A figura embaçada estava envolta em força de pesadelo, integrada ao caminho do pecado original. Bip! Anfitrião devorou o Overgod. Compreensão da lei do espaço está atualmente em 100%, o mesmo prompt seguido para o Magus Will também, Bip. Anfitrião devorou o Magus Will. Compreensão da lei do tempo está atualmente em 100%. O caminho do host é compatível, as leis do espaço-tempo são aperfeiçoadas. Começando o avanço, *bang. Uma grande pressão de repente abalou o plano astral, varrendo o Lorde das Trevas e o resto em um canto aleatório do universo. O caminho do pecado original de Leilin tornou-se cada vez maior, expandindo-se até encobrir os dois grandes mundos. A essência dos dois começou a se fundir com Leilin, enquanto as luzes da eternidade gradualmente desabrochavam. A consciência de Leilin despertou depois de um tempo desconhecido. Este é o Rank 9, perguntou a si mesmo, onisciente e onipotente. Ele sentiu os locais de Ciri e Daniel, Isabel, Char e o resto de seus amigos e parentes. Eles estavam indo muito bem em um mundo grande. Nesse momento, Leilin poderia aprender qualquer coisa no plano astral em um instante, realizando qualquer tarefa que desejasse imediatamente. Ele era Rank 9, o Magus dos Magos, um deus entre os deuses. Nada no plano astral poderia enganá-lo, mesmo a antiga árvore da sabedoria escondida em suas margens. Ele exalava uma aura amigável, sua postura humilde e insignificante. Assim, a antiga árvore da sabedoria desistiu da classificação 9, permitindo-se vagar pelo universo. Mesmo que seus poderes fossem próximos aos do Magus Will, não poderia intervir no mundo real.
Leylin podia agora matar a árvore com um simples pensamento. No entanto, ele não teve nenhum conflito de interesse com ele, na verdade, ter feito um favor no passado. Ele assim deixou viver em paz. Talvez esta fosse uma forma de sabedoria mostrada pela própria árvore. Embora ele pudesse conhecer sua família com apenas um pensamento, Leylin ainda decidiu escanear seu próprio corpo primeiro. Eternidade. O rank 9 é verdadeiramente eterno? Leylin sabia que ele tinha vida ilimitada. Mesmo se o mundo dos magos e o mundo dos deuses fossem destruídos, ele não seria afetado de forma alguma. No entanto, isso foi apenas dentro de seu próprio universo. Ele agora sentia muitos outros seres fora do plano astral, possuindo poder similar a ele. Havia tecnologia, sobrenatural e habilidades urais. Todos os tipos de seres vieram antes de sua mente. Quanto mais você sabe, menor você se sente. A vontade de Leylin havia ultrapassado os grilhões do plano astral, entrando em outra região fora dele. Ele detectou outro universo próximo, igual em poder ao seu. Dele ele detectou um cheiro familiar de ciência e civilização, e notou o planeta em que ele havia vivido antes de sua transmigração. Estou perto da eternidade, mas não verdadeiramente lá. Com as leis do espaço-tempo dominadas, a próxima tarefa é criar uma lei que ultrapasse todas as outras, permanecendo no caminho da verdade. Quanto maior o multiverso, mais há para eu explorar. Sempre em busca da verdade, Leylin encontrou um novo alvo. Com um caminho à frente, uma meta a alcançar, ele nunca se desanimaria, nunca perderia sua motivação para avançar em seu caminho. O futuro parece extremamente interessante. Ele olhou para o plano astral, vendo através de tudo. Em um tempo distante, em um planeta azul que dependia fortemente de ciência e tecnologia. Este mundo brilhou em sua tecnologia, quase todos os cidadãos tendo seu próprio AI-chip que superou a capacidade humana. Asterisco rumble. Asterisco o céu lentamente ficou escuro, revelando um buraco negro aterrorizante. Asterisco BZZZ asterisco muitos insetos estranhos e malévolos voaram para longe do buraco negro, devorando tudo em seu caminho enquanto deixavam para trás um rastro de morte e terror. Não é bom, o AI-chip não pode analisá-los. O teletransporte não é eficaz. O que no mundo são essas coisas? A frota estelar e os combatentes foram todos aniquilados. As armas biológicas falharam. O time de super-heróis foi derrotado. O combate dimensional é ineficaz, e as máquinas do tempo pararam de funcionar. A Federação está prestes a perecer. Muitas notícias estavam sendo espalhadas através do AI Lascas, causando desespero à superfície nos rostos dos cidadãos deste mundo. Eles confiaram em sua tecnologia para conquistar mundo após mundo, desenvolvendo-se em uma civilização inimaginavelmente poderosa. Como eles poderiam ser tão vulneráveis a ataques externos? Você não pode fugir, caiu. Um rosto de vermes estranhos falou, como um decreto de um deus. Uma figura triste escapou do buraco negro. Isso. Quem é você? Perguntou um garotinho atordoado. Meu nome é Caiu. Eu vim aqui para escapar de alguém. Desculpe, eu te trouxe problemas. Um olhar apologético surgiu no rosto da silhueta. Aquela coisa que está prestes a destruir o mundo. O menino estava perplexo, mas o AI-chip em seu cérebro disse a ele que esse sujeito não estava mentindo. Quem é esse? Caiu sorriu amargamente. É o Supremo Destruidor, a encarnação do pecado. O buscador da verdade, viajando pelo multiverso sem fim. A Hidra do Pesadelo, Senhor do Pecado original. A classificação 9 Magus Leylin Farlier.